eu queria pegar um gancho na relação com o dramaturgismo, que é algo que a gente também investiga na escola, né? A construção de uma dramaturgia e um dramaturgista, né? Então, essa parceria. E como é que essa construção vai articulando os elementos, né? O elemento do espaço, o elemento sonoro, né? Que tem uma presença forte também, a relação do corpo, enfim, como é que foi a experiência dessa relação na montagem de vocês? Sim. É, é, enfim, primeira coisa também, assim como a Verônica, a gente em nenhum momento quis fazer um espetáculo de teatro. A gente entendeu o que tinha dentro da nossa geladeira e a gente fez a comida com o que tinha. E quando você tenta pegar o teatro, que é algo de uma potência simbólica gigantesca, quase que atávica na nossa sociedade, tudo que a gente concebe como oratória, como comunicação, está estruturado nisso. E acha que isso vai se enquadrar dentro disso daqui, ou sequer compara mesmo. A próprio ato de comparar não é uma questão de comparação, é uma questão de natureza. Maçã dá na macieira, abacate dá na abacateira, e assim são as coisas. Então, eu sempre pensei que isso é só mais uma possibilidade de plataforma onde nós usaríamos da escola do teatro. E o que a escola do teatro faz? Ela te faz livre. Ela te faz livre. Um profissional de teatro, ele chega num set de cinema, ele se desenrola. Ele adapta um figurino, ele sabe olhar, ele sabe dar um pontinho numa coisa, ele costura, ele mexe numa luzinha ali, a colar. Às vezes você pega um profissional de outra área, eu não tô de forma nenhuma minimizando as outras áreas, mas às vezes essas outras áreas elas estão mais na expectativa de ou determinadas trocas, ou de equipamentos, ou de estruturas. E o teatro, ele faz você um ser brincante. Então, a gente pensou como pegar essa coisa que nos foi ensinada, cujo nós todos aqui sabemos fazer, e como transpor ela para essa linguagem aqui. Então, a gente utilizou do gatilho do teatro, dessa coisa artesanal que o teatro traz, da companhia, do encontro, da relação, da construção, para o audiovisual. Até porque também o audiovisual nos é vendido como uma coisa muito pelo cinema americano e depois pela novela, pela telenovela brasileira, como uma coisa, um formato que, se não for aquilo, não é. E, na verdade, não existe esse formato. A gente fazer isso aqui agora, interpretar isso aqui agora, a gente, inclusive, está extrapolando essas margens que são ilusórias dentro de um capitalismo bobo, que falar se você não atuar para a câmera é mais ou menos, não existe mais ou menos. Existe intenção, existe intimidade, existe o que você está estabelecendo. Eu vou responder uma coisa aqui que está relacionada com a direção, que eu sempre falava para eles, que é agora aqui eu tô vendo a maior, né, em vocês aí, não, em grande maioria, eu tô vendo do peito para cima. Se eu estivesse de verdade perto de alguém e estivesse vendo do peito para cima, a que distância eu estaria? 2 palmos no máximo. Se você estivesse conversando a 2 palmos de distância com alguém, qual seria a energia dessa conversa? Então, existe uma questão espacial que é só. Peraí, vamos espacializar. Peraí, o Mauro está vendo a Nicole. Então, se eles estivessem fisicamente próximos e estivessem vendo somente isso um do outro, é um palmo e meio. E para falar um palmo e meio de alguém, se você simplesmente se espacializa nisso, automaticamente eu deixo de fazer, eu simplesmente sou a coisa. Eu me espacializo naquilo e aquela atuação começa a vibrar dentro dessa distância. E aí o dramaturgismo é quase que a mesma coisa, só que no texto. A gente sabia o que queria dizer, nós pegamos o Matei,
né, como uma coisa, a gente usou da desculpa do Matei, de todos os gatilhos que ele nos traz nesse texto, da relação entre os dois, porém, a mudança que eu acredito que tenha feito de forma mais incisiva é trazer a conexão de vida e morte, presença e ausência. Porque era isso que a gente estava sentindo e ainda sente nessa sensação de isolamento, pandemia, vida e morte, doença e existência. Então, a gente pegou esse contexto, esse recorte, e falou do nosso tempo através de uma obra que tem 20 anos. Então, essa é a possibilidade também do artista de teatro, que é ressignificar coisas, ressignificar narrativas, ressignificar, transformar personagens. Se você está conectado com a raiz, se você é radical nesse sentido de estar conectado com a raiz e tem propriedade sobre aquilo que você quer dizer, você também burla essas formalidades e passa a ser um artista que interfere nas narrativas, na estética, na obra, na dramaturgia. Então, a gente não contou a história do Matei. A gente usou do Matei para contar a nossa história. Brasil, 2020, pandemia mundial. Quem é você? Eu estou e não estou aqui nesse lugar agora. Isso é ou não é teatro? A pergunta, isso é ou não é teatro? Eu acho que a gente em nenhum momento responde. Na verdade, nós fomos os primeiros a perguntar, talvez. A gente não responde como teatro. O nosso objetivo como artista, inclusive, é fazer a pergunta e não responder a pergunta. Isso faz parte, inclusive, da investigação da própria linguagem, né? A gente Sim. levanta essas questões e experimenta, né? Muito mais do que trazer respostas prontas e fechadas. Ótimo. Olá. Diga, querida. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Queria falar que eu gostei bastante do espetáculo do Pandas, né? Parabenizar o trabalho também, que foi bem legal. E eu sou suspeita que eu sou naturalmente apaixonada pelo absurdo, então foi um espetáculo que me prendeu, assim, achei uma dinâmica digital muito interessante, né, para esse momento. E não é muito bem uma pergunta, né, porque eu não queria respostas, mas tem uma coisa que a gente vem enfrentando agora na SP, que é quinta-feira a gente começa o nosso processo de núcleos, né, que é onde a gente se divide em grupos de todas as áreas para apresentar experimentos cênicos, né, onde a SP tem a expectativa de ter experimentos cênicos. E a gente está entrando, pelo menos eu estou me formando esse semestre, graças a Deus, e estou enfrentando meu terceiro semestre digital, né? Então, ainda está muito forte essa questão de um espaço que no seu subconsciente é a sua casa, né? Então, é um momento de fadiga muito grande. O nosso cérebro ele não entendeu quando é cena e quando não é, né? Porque se você está no mesmo espaço 24 horas, ou você trabalha 24 horas, ou você não faz nada 24 horas, né? Então, eu queria entender um pouco desse processo, sabe? Como porque a gente tem artistas, criadoras com processos criativos muito potentes na SP, mas que a nossa maior dificuldade tem sido essa, como trabalhar com esse subconsciente, né, de que é a nossa casa. Não sei se eu me fiz entender, mas se é um processo em grupo, em coletivo, ou se é alguma coisa para você entender que não, eu vou separar um espaço só para estudar isso, enfim, como separar essas caixinhas, né, na nossa cabeça. Mas é isso. Eu posso tentar responder, tentar conversar, né? Mariana, eu sou, enfim, artista de palco, como eu já falei, né? O Pandas foi a minha primeira experiência, né, nesse mundo virtual. Eu sou, a minha natureza, eu preciso de rituais. Então, para eu conseguir fazer isso aqui hoje com vocês, né? A gente não está em cartaz, a gente voltou, a gente ensaiou pra caramba essa semana, passando o texto, refazendo, reencontrando essa agilidade, essa dinâmica, né? Hoje foi um dia que eu tive que dedicar totalmente a isso, assim, sabe? Tipo, eu tenho um espaço aqui, que é esse quarto aqui, que é um quarto meio que de visita, meio escritório, meio lugar onde eu ensaio mesmo.
Eu preciso de silêncio na casa, eu vivo com o meu companheiro, eu peço para ele esse silêncio, eu preciso de tempo para me maquiar, eu aqueço e desaqueço voz, para a voz não ficar muito límpida, mas eu preciso de rituais que me lembrem o que eu fazia quando eu ia entrar em cena. Eu preciso. Eu tenho todas as minhas mandingas e coisas que eu faço que eu faria normalmente, sabe? Eu faço xixi 3 vezes, eu rearrumo as coisas 300 vezes, porque para mim, se eu não fizer essas coisas, é como se eu não estivesse entrando em cena, entendeu? Então eu entendo e compartilho da sua angústia. É necessário, sim, separar um espaço para sua criação. É necessário, no meu caso, avisar as pessoas que moram comigo, olha, hoje é dia, hoje tem peça. Meu marido toca piano, os meninos sabem. Tipo, não tem piano, não vai ter piano. Treina todo dia, tem que... não dá, né? Me dispersa. Então, eu como com muita antecedência, porque eu não gosto de fazer a peça estando cheia. Então, tem pequenas coisas que eu acho que cada pessoa tem, né? Mas que, de fato, se eu não fizer isso, sabe? E esse momento que vocês gritaram merda, gente, é surreal. Eu começo a chorar. É muito forte. Pessoas que você não conhece, sei lá onde estão essas pessoas, entendeu? Sei lá. E todo mundo está desejando junto, ao mesmo tempo, uma coisa para uma experiência online, né? É muito potente isso. Então, o que eu vivi hoje aqui com vocês foi uma coisa muito do campo do sagrado para mim, sabe? Que é o que eu sinto quando eu faço teatro e estou em cartaz num espaço físico teatral, né? Então, mas para chegar a isso, tentando te responder, eu preciso de rituais. Preciso me colocar nesse lugar, entendeu? Por exemplo, eu faço meditação. Hoje eu fiz 2 meditações. Eu preciso dar esse tempo de aquietamento, sabe? De zerar, de não deixar que as questões da conta que tem que pagar, do isso, do aquilo... Eu aviso a minha portaria que não pode tocar o interfone. Entendeu? Porque, sei lá, pode chegar alguma coisa, né? Visita não vai ser, mas pode chegar alguma coisa. Então, acho que tem uma coisa que o artista tem que se... sabe, criar a sua atmosfera. Não é qualquer coisa, não é tipo assim, vou ali, vou ligar a luz e vamos fazer pandas. Não, não é. Foi uma semana de preparação para poder estar aqui. É uma peça curta, papum, que está ali, a gente conta essa história sei lá, em 35 minutos, mas para que isso aconteça, eu acho, aí, falando por mim, que o artista precisa, né? É o pintar a unha, é organizar a contra-regragem, sabe? É mudar completamente a configuração, porque eu estou ensaiando uma outra peça agora que o fundo não pode ser azul, tem que ser branco, então tipo, tive que mudar tudo. Enfim, são pequenas coisas que eu acho que fazem parte disso que a gente está falando, né? De trabalhar no campo do sagrado. A gente pode não ser teatro o nome disso, mas o que eu estou fazendo é uma troca legítima com quem está assistindo, né? E foi uma plateia enorme que a gente teve hoje. A gente fazia pandas normalmente para grupos de 35, 40 pessoas. Então, para a gente, caramba, olha quanta gente estava aqui assistindo. Privilégio muito grande, muito, muito grata eu estou de estar aqui com vocês. Pode ser. Oi, Vê, tudo bem? Oi, eu fiquei muito feliz quando eu voltei e te vi aí, Mira. Estou aqui. Então, Nega, eu estava falando que na quinta-feira a gente começa os processos de núcleo, né, da SP, onde a SP tem a expectativa de ter os experimentos cênicos, né? A gente se divide em grupos de todas as áreas e faz esses experimentos. E aí falei que a gente tem artistas criadoras com processos criativos incríveis, mas que a gente está tendo que fazer isso em casa, né? Então, como que é o processo de identificar que você está trabalhando e quando você não está trabalhando, sabe? Que a gente ainda está num momento de fadiga muito grande. Então, o seu cérebro ele não entende, ou ele acha que você está trabalhando 24 horas por dia ou que você não está fazendo nada 24 horas por dia, porque você está dentro de casa no mesmo espaço, né? Então, como dividir esses momentos, assim, essa caixinha para ter pelo menos esse impulso, né, de conseguir criar nesse mesmo espaço que eu durmo e que eu trabalho? Nossa, e é muito interessante isso que você falou, porque realmente o cérebro ele buga no não fazer nada e fazer tudo, é a mesma coisa. É a mesma energia que ele passa para o teu corpo, né? As células, elas vibram muito nos extremos. E estar em isolamento social trouxe isso para nós, porque por mais que a gente esteja muitas vezes trabalhando remotamente, é muita informação, o fato de você não levar o seu corpo para fora, para executar as coisas que você faz em casa, é uma informação que está passando para o seu corpo. Então, eu acho que eu fecho muito com o que a Nicole falou. Para mim, o que aconteceu? Primeiro que eu fiz uma coisa assim,
eu separei os dias da semana. Para mim, os dias da semana, eles têm energias. Inclusive, tem mesmo. Cada dia é regido por um planeta. Então, segunda é o dia da Lua, terça é o dia de Marte. Então, eu separei cada dia. Eu sei qual é a força que está animando aquele dia para aquilo que eu quero criar. Então, eu separo uma hora, que não é a hora que eu vou fazer trabalhos em casa, né? Que não é a hora que eu vou trabalhar com coisas da minha vida pessoal, que é o momento que eu quero criar. E nesse horário, o meu rito foi esse, eu estabelecer quais as energias de cada dia da semana estão potentes para mim. Eu me alinhar com isso, e é o dia que eu vou entrar e vou caçar vídeos no YouTube, coisas que têm a ver com aquilo que eu estou pesquisando, para me fomentar nessa pesquisa, que eu vou abrir aquele meu livro que tem a ver com esse assunto. Porque mesmo dentro da arte, a gente está com muitos projetos, né? Então, você está com um projeto, às vezes, que é determinado tema, você tem outro que é outro tema que não tem nada a ver, e ambos são projetos artísticos e culturais. Então, às vezes, eles não precisam cruzar no mesmo dia. Porque a gente lida com uma coisa que é a libido também, né? A libido de cada coisa, ela tem esse espaço dessa sacralidade. Claro que na frente tudo se cruza, porque somos um ser humano e tudo se cruza dentro de nós, a gente cruza as nossas experiências. Mas dar a cada projeto e a cada filho que você quer parir o seu espacinho para nascer, que seja uma coisa... Não precisa ser nada megalomaníaco, isso que é muito louco. É isso, às vezes é a tua cama que você vai dormir, é o único espaço que você tem. Então, naquele dia, você coloca, se queijo, uma toalha de banho em cima dela, do seu lençol, que é para configurar que você não está indo dormir. Você está precisando sentar ali para fazer uma outra coisa. É uma toalha amarela que eu vou colocar porque isso vai me dar a energia que eu preciso para falar sobre esse assunto. Então, é uma mudancinha, assim, que você consegue se colocar nesse lugar e depois sair. É um momento que eu falo que é de oração, né? Às vezes a gente quer se conectar com alguma energia. Através da meditação, se acende vela, acende incenso. Acho que para trabalhar com projetos é a mesma coisa. Nem que seja 10 minutos que eu tenho, eu vou sentar ali naquele cantinho e trabalhar, e pesquisar as minhas referências ali. Eu encerro essa chave, no meu caso, só segunda-feira que vem. Porque amanhã é dia de outra coisa, quarta é dia de outra coisa. Então, é estabelecer para você... Dentro da sua rotina, eu falo que é quase uma planilha cósmica, sabe? Coloca ali no papelzinho tudo que você está querendo trabalhar, todos os projetos, né? O que vai ser o núcleo da SP, o que é o da Mariana por ela mesma. Faz essa planilhinha e organiza para você dedicar a energia de cada coisa, para que cada coisa vá crescendo como uma criança, né? Que você vai alimentando, colocando a roupinha. Então, é um pouco isso assim que eu fiz. Massa, obrigada. Ai, que legal. Várias dicas, gente. Eu vou fazer uma pergunta que veio pelo chat para vocês, da Bia, que é artista docente de técnicas de palco. Ela não está podendo abrir o microfone, por isso eu vou ler. É bem legal a pergunta dela. Ela gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a escolha dos objetos, figurinos, espaços, luz, se teve algum técnico ou artista responsável por essas criações, ou foi uma criação mais geral do coletivo? No nosso caso, foi de nós três mesmo. Eu ia vendo dentro da que a nossa história já propunha, o que eles tinham, e é isso, né? Casa de ator é um lugar engraçado, né, gente? A gente tem umas roupas estranhas, a gente tem uns objetos estranhos, a gente tem coisas ali, porque é um universo lúdico também e a gente foi explorando ele, por incrível que pareça, mesmo sendo tão diferente, existe uma paleta de cor em relação às coisas ali. A gente foi dando sorte de ir conversando um pouco, né? Porque não, é um diálogo que tem que ter dos objetos, do figurino, com as nossas imagens de fundo, que são bem presentes, né? A gente tem um museu inteiro rosa, o dorsal inteiro rosa, a gente tem ali uma geleira. Então a gente foi construindo essas coisas todas ali, mas para minha sorte, Nicole e Mauro estavam bem munidos de coisas e eles iam trazendo e eu ia definindo. A questão da luz e questões técnicas eu também me encarreguei de fazer isso junto com a ajuda deles também. Cada um tem um ring light
mas não é, um ring light também super mega potente, e a gente tem o computador que já tem o microfone e trabalhava com as luzes, a gente verificava se era melhor luz quente, luz fria para o nosso fundo, dentro do chroma key o que ele recebe melhor. O chroma key trabalha melhor com luz fria, com preenchimento dos pixels ali. Aí eu falava, troca uma lâmpada no máximo, assim, troca por quente ou fria. Mas a gente conseguiu, eu tive muita sorte em ter os dois, com muitas coisas interessantes em casa. E acho que interessante também que tinha uma coisa que era assim, tipo, o Bruno falava assim, o que pode ser essa gaiola? Uma coisa que dê para segurar, que possa ser coberta. Eu, no caso, tenho isso aqui, que é uma coisinha de botar vela dentro, tá vendo? Aí eu cubro. O Mauro não tem a mesma coisa na casa dele, nem o pano é igual, nem nada, mas ele tem uma coisa que é tipo uma luminária, uma lamparina, né? Daquelas antigamente. Isso. Então a gente também foi trabalhando com coisas similares, né? Então, o cigarro dele não é necessariamente igual ao meu cigarro, mas ambos são cigarros, né? A vela, enfim, a minha vela Deixa eu complementar, Nick, o que você está falando, que inclusive, na verdade, o objetivo é que não seja igual. Uhum. Tudo aquilo que poderia ser um problema, você usa aquilo a teu favor. Então, no lugar de ter dois objetos iguais, não, o objeto diferente é um outro pano desse tamanho, porém o símbolo é o mesmo. E aí todo o tempo você está reconectando a ideia do símbolo, que é a ideia do símbolo, que não é o concreto da linguagem audiovisual, do realismo, do naturalismo. Não, todo o tempo não é o mesmo. Não é o mesmo. É o cigarro diferente, a gaiola diferente, as coisas. Quando você aceita que elas são diferentes, elas se tornam iguais. É como a vida. Mas mesmo completando também você, Bruno, eu acho muito curioso quando a gente pensa sobre essa cena, sobre coisas que eu acho que a gente nunca conversou até muito, mas a gente consegue fazer ela, o que é onde está meu despertador? O despertador. O outro aparece com um controle remoto de televisão, coisa que a princípio hoje em dia quem tem o domínio do controle remoto da televisão, né? Quase como um despertador, e ela aparece com um metrônomo, né? Que te dá um tempo. Se a gente for conversar sobre isso, a gente pode fazer muitos paralelos. Eu acho que essa brincadeira cria um lúdico, né? Que é um nada a ver, mas tem tudo a ver uma relação com a outra que está sendo colocada. Então, os objetos, lógico, vem dentro ele é uma macieira, então ele vai estar com uma maçã aqui. Não necessariamente você precisa ir para esse jogo, né? Bruno trouxe muito isso. Então, imbuído disso, a gente vai trazendo objetos ou coisas que vão fazendo parte do que a gente está propondo, desse absurdo, não absurdo, né? Enfim. Sim, o tochinel dele é um... Só complementando, já te passo. O tochinel dele é um bolo e o meu é um damasco. São coisas propositadamente diferentes, mas que... Tem aquele negócio que a gente fala que eu acho muito legal, que é assim, o Bruno acho que citou algumas vezes, você, Nick, que tem essa coisa assim, que ela vai embora, ok, fica instaurado que eles não estão no mesmo lugar, mas ainda assim tem um texto que é assim, não, deixa eu te dar uma carona. O que é dar uma carona? Que carona? Entendeu? Como se eles estivessem juntos, mas ninguém vai dar uma carona, né? Então, acho que esse jogo cria uma coisa muito bacana, né? A convenção do teatro, né? Convenção. Voltamos à convenção, que é libertadora para a gente. Quando você não tenta provar para o outro que aquilo é real, pelo contrário, você assume que aquilo não é real, aquilo se torna real. Sim. E aí vira mágica, né? Vira mágica. E tem outra coisa que pode ser legal para o Bruno desenvolver em relação ao dramaturgismo, que acho que o Bruno já falou algumas vezes, muito legal sobre isso, que existe esse bater de porta de quem está do lado de fora, como se tivesse uma interrupção, algo que talvez estivesse tentando entrar dentro desse lugar, né? Acho que você já falou muitas vezes disso, né? E parece que existe algo que incomoda, né? Existe os caras que estão lá fora, né? Os loucos, né? Essa banda de pentelhos, não sei o que lá, existe mas quem são? Na dramaturgia original existe isso, né? E daí que vem a transformação do que o Bruno fez, né? Mas eu acho muito legal umas coisas que o Bruno comentou sobre isso, da interferência de fora. Eu ia falar é que nesse universo a questão dos objetos ganha muita magia, assim, pelo menos
porque você brinca com escala, né? Eu lembro que já na peça do poema tinha um universo muito lúdico e a minha personagem ela tinha uma saladeira que era uma filmadora, era uma saladeira, tudo para ela era ressignificação de objetos. Quando vim para cá, a saladeira não dava conta desse signo, ela não comunicava isso, né? E foi substituído por um rolo de papel higiênico, né? Porque aqui eu fiz o cenário no banheiro, né? Então, e aí essa coisa da escala, né? Você conseguia brincar com coisas que você não brinca no teatro. E para construir os chroma keys foi muito divertido, porque você tem essa sorte de objetos, como ele falou, e deu para brincar muito. Tipo, eu montava um cenário com vários objetos, printava com o computador, aí eu colocava mais objetos, ia fazendo print sobre print, e depois eu construía o chroma key artesanalmente, a imagem desse chroma key que eu ia usando. Então, foi uma pesquisa à parte, assim, poder brincar de descobrir objetos para um quadro, né? A função que eles fazem. Assim, é um mundo sem volta. Ai, que legal. Tô amando, gente. A Luma quer fazer uma pergunta, e aí a gente, depois da pergunta da Luma, a gente já vai encerrando pelo tempo. A gente gostaria, na peça, né, nos Pandas, tem uma frase que vocês falam, a gente ficaria aqui conversando infinitamente, né? Mas temos essa limitação. Diga, Luma. Oi, gente, boa tarde. Que delícia ouvir vocês. Como eu tô assim no primeiro semestre, tô meio assim, peixe fora d'água, sem saber muito bem como é que vai ser esse lance dos experimentos, né? Mas uma coisa que me deixa muito curiosa é saber como é que vocês lidam com estar se vendo e atuando ao mesmo tempo. Como é essa dinâmica? Como é essa concentração? Porque deve ser uma loucura, né? Eu juro que eu acabei de pensar nisso. É curioso a gente pensar nisso, né? Eu falei isso outro dia na minha terapia, né? Eu, Nicole, nunca me vi tanto. Eu não sou uma pessoa muito de espelho, eu não sou, assim, não tenho tanta vaidade. Eu me vejo no espelho quando eu vou no banheiro, mas eu não sou uma atriz de ficar tanto no espelho. Desde que começou a pandemia, tudo que eu faço, eu me vejo falando. Isso tem que ser estudado no futuro, né? Porque assim, como que pode? Você fazer terapia e você vê a cara que você está fazendo, a mão, a unha que você está roendo, a pele que você está tirando e sangrando, falando alguma coisa, é surreal, né? Não era uma coisa que fazia parte da nossa vida. E agora sim, Luna, a gente faz teatro se olhando. O que eu, Nicole, faço? Uma coisa que o Bruno falou num dos primeiros ensaios. Tem que olhar para o cu da câmera. Entendeu? Se eu olho ali para a bolinha verde da câmera e estou atuando como se fosse o Mauro, aquela bolinha verde, eu não estou perdendo muito tempo olhando para mim, entendeu? Essa peça a gente faz assim, eu pelo menos faço assim, na maior parte do tempo, se eu for olhar, porque primeiro que assim, existe no Zoom aquela parte que é mudança de background. Isso, na minha tela, ela tem que ficar aberta, porque meu dedinho fica ali só mudando, eu não posso ficar abrindo, aquilo tem que estar aberto. Então, de cara, eu já tenho aquilo ali. Então, do outro lado, eu tenho o Mauro que põe ele grandão, para eu poder olhar bem para ele, olhar menos para mim. Então, ele está em pin. Eu não. Então, eu olho para o Mauro, tenho ali a minha mudança de background que eu vou ter que me ver, porque eu estou ali espelhada, né? Mas a maior parte da atuação, eu tento, pelo menos, olhar para a câmera e não para mim. Primeiro, para não me criticar, e segundo, porque eu acho que o olho do espectador, né, para o espectador, isso narra muito, né? Aquele momento meio monólogo que o Mauro fecha a câmera dele que eu estou falando, eu estou me procurando ali, né? Como se eu estivesse falando comigo, mas eu não estou me olhando aqui. Percebe a diferença? Eu estou falando com vocês aqui, né? Então, não sei se isso te ajuda, mas eu tento não ficar me olhando, mas também eu sou uma pessoa que não sou tanto assim de ficar me observando, eu acho muito patético. Fala você aí, Mauro. Não, é bem isso, total isso. Eu também ponho você no pin porque incomoda. Incomoda é muito, né? E a gente vem de uma coisa de muito vem muito do audiovisual também, muito essa questão que a gente vai aprendendo durante muito tempo, né? Quem participou de filmes e tudo, a não olhar para a câmera.
Lógico que existe uma estética, que daí você quer quebrar uma estética antiga, que é, de repente, você tem um pensamento, né? Tem, de repente, aquele personagem que pensa e daí olhando para a câmera, mas, a princípio, é uma coisa que você não faz, né? Quando você está fazendo cinema, novela, o que você for, né? E aqui não, o contrário, aqui você fala, então é muito esquisito. É uma questão sempre, né? Você fica se criticando, você fica se analisando, você é o espectador e você é o ator ao mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, é muito mais fácil. Eu estou com o view, né? Então, quem está falando fica na cara. Então, a minha tendência é olhar no olho da Nicole, só que não para a câmera. Eu estou olhando para a Nicole, mas eu sei que eu estou olhando para baixo. Mas, não sei, a nossa tendência, né? É muito difícil. Eu acho bem estranho. É difícil, mas eu acho que, como tudo na vida, sabe? Como eu já dei o exemplo de outros espetáculos no palco, você tem que se recondicionar. Você tem que transformar, neste momento, isso uma segunda natureza. Por enquanto, é isso que temos, né? É que nem, sei lá, a primeira vez em que me botaram num pino de refletor e eu tinha que ficar falada ali, tudo de dentro, eu não podia mexer muito meu braço, senão meu braço saía da luz. É incômodo? É incômodo, mas para aquela estética, para aquele espetáculo, é assim que vai funcionar melhor para a experiência do espectador, segundo a visão de um diretor. Então, você confia e vai. Exato. Quando você está na boca de cena e te joga um canhão na cara e fala, meu, você está incrível, fala. Você fala, mas eu não estou vendo nada. Fala. Fala, apenas fala. Você acredita que está sendo bem iluminado e você faz, mas você não vê nada. Né? Essa coisa do cu da câmera é maravilhoso vocês usarem essa expressão. Eu não conhecia, é muito isso. Porque eu venho de uma experiência de fazer muito teatro épico, né? Então, para a gente, é sempre olho no olho do público. Então, a gente sempre troca energia diretamente com o olhar do público, assim, olhando para ele, vendo esse olho brilhar, mesmo com a iluminação, é possível, né? A gente trabalha com os que a gente consegue enxergar as pessoas. E o que eu mais sofri, quando vinha para cá, a gente começava a peça num prólogo, com o público todo com a câmera aberta, a gente conversando com esse público. E se eu olhava com quem eu estava falando, ela não se sentia olhada por mim, porque o nosso olho se desvia. Você tem que olhar para o cu da câmera se você quer que a pessoa sinta que você está olhando para ela. Exato. E isso, no começo, era uma sensação de, tipo, canastrice. É uma sensação pessoal de, tipo, eu não tô te vendo, mas é mais importante para mim que você sinta que eu tô te vendo do que eu realmente esteja te vendo. No começo era isso. Só que, como a Nicole disse, tudo é recondicionamento. Chega uma hora que você consegue realmente olhar para aquele buraquinho e comunicar sem estar preocupado que está frio. Então, tudo é recondicionamento e realmente isso ajuda você não se olhar. Porém, quem lida muito, eu tinha que lidar muito com jogos de chroma key, né? Era muito jogo eu mesma com os meus objetos. Então, eu tinha que ter noção e era invertido. No meu, era impossível espelhar. Porque quando você espelha o zoom, na transmissão da plataforma do barulho, ele invertia. Então, era terrível, porque eu precisava mexer um bonequinho aqui e ele ia ao contrário. Então, era o tempo todo, dava um bug, assim. Então, teve esse aprendizado de eu lidar com a minha representação invertida na câmera também e eu precisava jogar com movimentos. Mas treino. E eu acho que é importante você falar isso, Verônica, porque às vezes as pessoas têm essa ideia um pouco do que o teatro que a gente está fazendo aqui, ou a experiência cênica, ou o nome, né, que for, é uma coisa um pouco do Divino Espírito Santo. Você chega e você está tomado e você faz aquilo. Nossa, que incrível! É ensaio, galera. Ensaio, repetição. No começo fica ruim. Daqui a pouco fica interessante, daqui a pouco fica bom. Não tem mistério. A tecnologia é a mesma do teatro, repetição. E uma coisa que eu acho que é importante, Luma, é assim, acostume-se a se ver e transcender esse julgamento sobre você, Luma. Acostume-se a isso. Ultrapasse você também. Porque quando você conseguir, a gente é ator, mas a gente quer que os outros nos vejam, porque a gente mesmo não quer se ver. Então a gente não é nem público da gente mesmo, inicialmente. Porque quando a gente se depara com a nossa imagem, automaticamente vem aquele julgamento. E esse julgamento é o que impede você de entrar na narrativa. E isso, dentro de uma profissional técnica, você tem que aprender.
Porque nós não somos as pessoas reais que estão nas condições reais. Nós somos atores que imitamos a condição real. Quando você está num set de um filme, a edição parece que o outro ator está do seu lado, mas na verdade ali tem pelo menos umas 7 pessoas e uma câmera na tua cara bem colada e o outro ator de repente nem está lá, é o assistente de direção que está lendo a fala dele para você. Então, isso parece amedrontador, mas na verdade isso que é legal, porque essa é a diversão, é fingir. É como o poeta é o fingidor, né? E é isso, é mais ou menos isso. Essa é a brincadeira. É imitar a vida dentro de condições que não são a vida. Então, faz parte mesmo. Aprenda a se ver, se grave bastante, grave exercícios, grave monólogos, ultrapasse a sua própria imagem e escute o que você está falando no lugar de ficar vendo se você está bonita, está feia, se o seu nariz é assim, se o seu olho é assado, se o seu close é assim, se a sua espinha, se o seu... Não, ultrapasse isso, isso é tudo muito pequeno. O mais interessante é você se permitir escutar a sua própria história. Isso aí é um grande ganho que eu não tive muita oportunidade de ter essa vivência na escola. Eu tive que ter essa vivência na porrada, no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho ele quer essa característica da gente, porém isso não nos é tão pelo menos não nos era tão ensinado na escola, porque o audiovisual ele ficava muito lá no cinema ou na novela. A gente não tinha essas ferramentas. Agora a gente tem. Você pode fazer uma websérie com seu Instagram, com seu Reels ali, fazer uma sequenciazinha de 3 cortes, colocar uma música. Se você ultrapassa esse julgamento da sua própria imagem e usa isso a seu favor, você tem o seu próprio canal de TV, o seu próprio estúdio de cinema, você é livre. Você é uma geração agora altamente liberta para a criação. Use tudo, pega tudo que tem aí. Os influencers estão usando, usa tudo deles, pega dos youtubers, dos influencers, dos atores, pega tudo e conta história com isso. E não se perca na autoimagem. Atravesse a sua própria imagem. Grande finale, né, minha gente? Gente, que maravilha tudo isso. Não, mano. Só queria falar com a voz do além, venha, querida. Cadê eu? Eu não aqui, tá. Então, outro dia eu ouvi uma coisa muito maravilhosa sobre isso, de Fernanda Viacava, uma atriz, excelente atriz, produtora também, né? Faz um montão de coisa, está fazendo um montão de coisa. E aí surgiu essa pergunta numa pós-espetáculo online, surgiu no bate-papo depois, essa pergunta. E aí ela disse uma coisa que eu achei sensacional. Ela disse que, pela primeira vez, ela era público dela mesma, porque ela nunca tinha tido a possibilidade de se ver e ver teatro filmado, era muito chato. Então, ela estava se achando o máximo, porque ela vai, se olha e faz as coisas que ela quer fazer, e mostra e coisa, entendeu? E se vê que está legal. Então, ela pode ir ajeitando ali durante e fazendo coisas que ela está achando o máximo. E então ela se vê, mas ultrapassou a questão do julgamento, né? Ela está se gostando de ver nesse caminho dessa aprendizagem de lidar com essas ferramentas, sabe? Eu achei tão legal, é tão libertador, né? É tão interessante isso. E era isso que eu queria dizer, só que eu lembrei da Fernanda, muito bom. Gente, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês, pela visita, né? Ainda que nesse espaço é o território da escola, e foi uma alegria muito, muito grande para todos nós, eu acredito, para todas nós, para todos nós, recebê-los e recebê-las aqui. Voltem sempre. E é isso. Até a próxima. Dani, só para complementar aqui, eu acho assim, para os alunos que estão aqui ainda, eu acho que uma outra coisa que a internet, que esse momento de pandemia trouxe para a gente, é que as pessoas
as relações estão mais horizontais e mais acessíveis. Então, assim, pelos nossos nomes, vocês nos encontram. O Pandas tem uma página, @Pandas ou Era Uma Vez Frankfurt. É só jogar Pandas Frankfurt no Instagram, vocês vão achar. Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês não tenham tido a oportunidade de perguntar, tenho certeza que a Verônica também deve estar fácil, o próprio Munzá deve ter o Instagram. A gente está aqui, a gente virou amigo, a gente teve essa experiência juntos, então está aberto o canal para essa comunicação. E estamos com trabalhos Vamos também. abrir aí as câmeras para dar um tchau. Sim. Vamos registrar esse momento. Isso. Abram aí. Ah, legal. É muito legal quando as janelas se abrem, né? E a gente muito lindo, né? que a gente é uma galera mesmo. É. Um bando. Maravilhoso.